Graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs e o meu dileto amigo, que a partir de agora vai tomar parte na Palavra de Deus. Este é a Palavra da Verdade. Eu sou o pastor João Andrade. Vamos ler a Palavra de Deus para nela nos edificarmos. Vamos ler em Judas, versículos 23 ao 25, que diz assim a palavra de Deus: Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. A reflexão para este momento tem por título: Entreguem-se a Jesus. Amados, esta bênção bastante conhecida é rica em verdades espirituais a serem recebidas pelo cristão. Entregar-se a Jesus, andar corretamente e não tropeçar, deve ser exatamente o entregar-se inteiramente ao Salvador. Somente Ele pode nos guardar, mas devemos nos guardar no amor de Deus, conforme está escrito no Evangelho de Judas, no versículo 21, que diz: Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Portanto, guardados em Cristo. Judas 1 diz: Judas, servos de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Este Judas aqui que eu me refiro não é Judas Iscariote, é Judas, irmão de Tiago, irmão do Senhor Jesus. Judas, ele não escreve sobre a possibilidade de o cristão pecar e sair da família de Deus. Nós observamos anteriormente como ele deixa claro no versículo 1 que os verdadeiros cristãos são guardados e não podem se perder. Vejamos. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Isto significa que quem tem Jesus está guardado por Ele. Antes, ele escreve aqui sobre a caminhada diária com o Senhor e sobre o perigo de desviar-se e de tropeçar. Presta bem atenção, porque quem desobedece a Deus pode confessar seus pecados e receber o perdão do Senhor, conforme 1 João 1:9, que diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, aqui está bem claro que quando se peca, pode se dirigir a Deus, confessar o pecado. Senhor, eu cometi este pecado, eu cometi esta falha, eu fiz isto assim, 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 assim. Confesse o pecado. Confessar o pecado não é dizer: Senhor, me perdoa pelos pecados. Não. Senhor, eu cometi pecado tal. E dizer o que foi que fez. Então, aí você está confessando o seu pecado. Então, a Bíblia diz, aqui em 1 João 1:9, que Deus é fiel
e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é maravilhoso, perdoador. Irmãos, se persistir na desobediência, Deus o disciplinará com amor. Jamais permite que um de seus filhos se perca. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos reconheçam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que Jesus derramou o seu sangue naquela cruz. Ele sofreu desde a prisão até ao Gólgota, aquela caminhada com a cruz nas costas, sendo apanhado, esbofeteado, cuspido. Então, ele teve todo esse sacrifício por causa de mim e de você. Então, a vontade de Deus é que ninguém se perca, porque Cristo fez todo esse sacrifício por causa de mim e de você. E Ele quer que você se entregue a Jesus, que reconheça o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício foi grande, foi duro, foi difícil. E Ele quer você e quer que você seja salvo. Para isso é necessário você arrepender-se de seus pecados. É necessário você entregar-se a Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor. Jesus é o Salvador. O Salvador. Judas 25, aqui o texto que nós lemos. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nossa salvação, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania. Este é o único trecho desta epístola curta em que Judas chama o Senhor de Salvador. Não basta dizer que Jesus Cristo é um Salvador ou o Salvador. Deve-se declarar que Ele é nosso Salvador, meu Salvador. Diga isto: Jesus é o meu Salvador. Ele não é apenas nosso Salvador, mas também o único Deus, aquele que pode dar sabedoria a fim de vivermos para a glória de Deus. Os falsos mestres vangloriavam-se de seu conhecimento especial, mas lhe faltava sabedoria espiritual. Deus dá sabedoria aos que pedem. Está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, que diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago discorre extensivamente sobre a sabedoria. O povo judeu amava a sabedoria, como comprova o livro de Provérbios. Alguém disse que conhecimento é a capacidade de demonstrar coisas, enquanto sabedoria é a capacidade de montá-las. Meus irmãos, desde que estejam sinceramente dispostos a obedecer a Ele. Se os cristãos buscassem a sabedoria de Deus em sua palavra, não tropeçariam em armadilhas de falsos mestres, mas andariam de modo agradável ao Senhor. Está lá aos Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10, que diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual,
a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Todo cristão precisa ter conhecimento da verdade, conhecimento da sua verdade, ou seja, de Deus, conhecimento de Deus. O termo grego traduzido por conhecimento, nesse versículo, tem o sentido de conhecimento pleno, total. Sempre temos coisas novas para aprender sobre Deus e sua vontade para a nossa vida. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a soberania refere-se à sua autoridade, o direito de usar o poder. Toda a autoridade pertence a Jesus Cristo, conforme está lá em Mateus 28 e 18. Inclusive, a autoridade sobre os poderes das trevas. Quem se entrega a Cristo compartilha a sua autoridade e realiza a sua vontade. Concluindo, é preciso permanecer alertas, pois o inimigo é sutil e os perigos são grandes. Mas o único Deus, nosso Salvador, nos guardará em segurança e um dia nos apresentará com alegria na glória, em o nome de Jesus. E que o Senhor, pois, nos abençoe. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai que estás nos céus, te agradecemos por mais esta oportunidade de transmitir a Tua palavra. E todo aquele que a ouviu, Pai, e ainda não tem Cristo em seu coração, que abra o seu coração e deixe a luz do céu entrar e tornar-se filho de Deus. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade, em o santo nome de Jesus. Amém.